criminoso e que era moleque. Não, mas então pode ser ladrão, mas desde que seja bom. Realmente nunca respondi as perguntas que você me fez. Você está escrevendo uma nova história conforme foi o slogan da sua campanha? No programa Vai Encarar de hoje, nós temos a presença do vereador Alexandre Bastos. Ele é pré-candidato a prefeito de Cachoeiro e tem muito a nos contar, a nos falar sobre esta pretensão. Vereador, é candidato mesmo ou é um ensaio essa pré-candidatura a prefeito? Primeiro, bom dia, Jackson, bom dia a todos os telespectadores desse importante programa Vai Encarar. Não, a nossa pré-candidatura é para valer, né? No momento, a gente pode falar pré, porque a Justiça Eleitoral ainda não permite que nós falamos que somos candidatos, mas é para valer a nossa candidatura, Jackson. Mas como confiar se é para valer, se na outra eleição de 2016, o senhor também era pré-candidato, figurava nas pesquisas até bem, mas deixou de ser candidato. Então, assim, como que vai se confiar de que o senhor vai até o final, dessa vez? Jackson, cada eleição, cada momento, né, é uma história. Naquele momento eu era realmente pré-candidato, mas o atual prefeito se filiou no PSB, praticamente no apagar das luzes do prazo que a Justiça Eleitoral permitia. E nós tivemos entendimento junto com o governador Casagrande, né? O Casagrande ponderou para nós algumas situações e naquele momento nós abrimos mão para o atual prefeito ser candidato. Mas hoje, passados-se já 3 anos, né, a história é completamente outra, nós estamos determinados em ser candidato. Eu, inclusive, muitas pessoas já sabem disso, eu tenho 21 anos de partido e eu já até perdi a conta de quantas vezes fui presidente do PSB e eu renunciei à minha presidência justamente para poder ficar à vontade, para poder articular, conversar com os outros partidos, para em março, que é quando a Justiça Eleitoral permite a questão de mudança de partido para quem tem mandato, eu poder estar tomando a melhor decisão e o caminho que eu vou tomar. O senhor, bem, deixou claro que não haverá mais acordo, nenhuma conversa que vai levar a outro entendimento, a não ser a pré-candidatura que o senhor está seguindo. Isso o senhor está deixando claro nisso. Mas por que depois de 6 mandatos de vereador, o senhor se sente hoje preparado para ser prefeito de Cachoeiro? Com certeza, Jackson. Justamente por ter essa experiência de 6 mandatos, todos sabem que a função, a prerrogativa do vereador é fiscalizar e legislar. Mas também nós temos a função de ouvir as comunidades, de fazer requerimentos, indicações de melhorias para as comunidades, e eu sempre pautei o meu trabalho nisso, de dar atenção à população. Inclusive, é interessante, Jacques, que o nosso papel principal realmente é legislar e fiscalizar, mas a maioria absoluta da população procura os vereadores para justamente pedir melhorias para as suas comunidades, pessoal do interior, da cidade, enfim, praticamente todos, quando aborda o vereador, quando procura o vereador, é justamente para pedir, no caso aí, a força do vereador de estar podendo conversar com o prefeito, estar fazendo indicação para melhorias. E eu, assim, consegui, né? Eu fui vereador 2 mandatos com o Teodorico Ferraço, fui vereador com o Roberto Valadão, fui vereador 2 mandatos do Castiglione e estou vereador aqui no mandato do atual prefeito. Mas o senhor se sente preparado para ser um executivo? Com certeza, me sinto preparado.
É a experiência, né, que eu adquiri, principalmente lidando, porque cada um tem o seu jeito de trabalhar, né, e nós vamos extrair, logicamente, a parte boa de cada um desses gestores, né, que cada um na sua história, no seu tempo, e também colocar as nossas ideias. E eu falei das questões das indicações, eu fui inclusive abordado por uma repórter de um jornal do Estado do Espírito Santo, perguntando sobre essa questão de projetos, né, das questões. Eu falei, bom, na hora certa nós vamos estar apresentando os projetos, mas uma das coisas que eu digo, que nós como vereador, nós não temos uma caneta na mão, né, e tem muitas coisas que eu conheço, que sei de Cachoeiro, conheço cada cantinho da nossa cidade, muitas coisas que precisam, né, das pequenas até as grandes coisas, que eu como vereador não consegui e não estou conseguindo fazer. E como prefeito, nós vamos trabalhar muito para poder conseguir realizar o que eu não consegui conquistar nesse meu período de vereador. De vereador. Como que... O senhor falou que tem 20 ou 20 anos de política. São 6 mandatos. 6 mandatos. Estou no 3º ano do 6º mandato. Então O senhor já sofreu alguma improbidade, alguma acusação nesse período de homem público? Jacques, eu inclusive eu tive a oportunidade nesse tempo todo de ser presidente só em um biênio. E eu trouxe inclusive aqui, né, essa semana tive a grande notícia que as nossas contas de 2017 já tinham sido aprovadas. E agora de 2018 também já foram aprovadas no tribunal. Rápido, né? Muito rápido, isso não é comum de acontecer, né, e nós, graças a Deus, estamos muito felizes com isso, né, inclusive nesse período, você não perguntou, mas eu trouxe inclusive aqui trouxe aqui as questões da aprovação dos 2 anos de mandato meu como gestor, como ordenador de despesa, e trouxe também aqui as realizações que nós dos Estou vendo pagamentos aqui, que houve nós uma fizemos. devolução de quase R$1 milhão para a prefeitura. Exatamente, foram devolvidos e nós quitamos aqui, aqui diz aqui, quitação de parcelamento do INSS, 705 mil, e do IPACI, 1.700. 1 milhão. Isso 1 aqui, milhão e isso aqui 800 mil. eram parcelamentos que foram deixados por administrações anteriores, que nós antecipamos, e com isso a nossa Câmara Municipal deixou de pagar de juros em torno de R$700 mil nós conseguimos economizar para os cofres públicos. Então, assim, na oportunidade que eu fui ordenador de despesa, onde eu tinha realmente a responsabilidade, eu não tive problema nenhum. Bem, o senhor, como vereador, deve ter passado por um quebra-mola recente, e eu gostaria que o senhor explicasse por que vocês aprovaram um aumento chamado para vocês mesmos. Jacques, que bom que você fez essa pergunta, né? Porque eu já respondi para muitas pessoas na rua, nós fomos muito abordados sobre isso. Na verdade, nós não votamos o aumento para nós, para os atuais vereadores, né? Na verdade, nós votamos para os próximos vereadores, que a partir de os que forem eleitos nas eleições de 2020, né, que vão tomar posse em 2021, que vão poder, no caso, receber esses salários. Que, inclusive, esse salário é para equiparar o salário dos atuais secretários municipais do Executivo, que já vão receber agora. A partir de dezembro, exatamente, em torno de R$ 10.500. E não seria, vamos dizer assim, justo, né, e nem prudente, né, que o vereador que tem a função, né, de fiscalizar o Executivo, no caso, fiscalizar os secretários que estão trabalhando, estão usando cada centavo da população, aplicando de maneira certa, correta, está ganhando a metade do que ganha o secretário. Então, inclusive, eu mesmo, né, não vou estar desfrutando desse salário, né, porque eu não vou ser candidato, né, se nós tivermos vida e saúde, né, primeiro isso, nós temos que ter vida e saúde, eu tudo correndo bem, nós vamos se candidatar a prefeito, quero ser prefeito da nossa cidade. Então, essas manchetes jornalísticas, elas estão erradas, quando diz, deram aumento para si mesmos. Não está correto completamente. Com certeza, para outra legislatura. Para outra legislatura, exatamente isso. Bem, nós vamos para os comerciais, o bloco de comerciais, e voltamos logo.
voltamos com o quadro Vai Encarar e Alexandre Bastos está conosco, vereador e pré-candidato a prefeito de Cachoeiro. Eu gostaria de perguntar, aliás, vou perguntar, né, ao senhor o que aconteceu há 2 anos, né? O senhor teve um acidente e aí espalhou-se muitas versões, boatos. O senhor tentou se matar naquele acidente? De maneira nenhuma, Jackson. Foi bom também você me fazer essa pergunta, porque aqui eu sei que nós estamos sendo assistidos por muita gente. O que aconteceu comigo naquela manhã, eu acordei por volta das 6, 6h30 da manhã e percebi que o ar-condicionado do quarto da minha filha estava gotejando muita água. E eu fiquei curioso, eu moro na beira do rio, abri a janela para poder dar uma olhada na questão da caixa, porque tem um caninho transparente, né, que sai para jogar água para o lado de fora. E eu percebi que aquele cano estava, aquela mangueira, né, estava entupida. E aí eu me debrucei para puxar, que ela fica presa numa presilha. No que eu puxei, quando eu fui ver, eu já tinha caído, porque eu tenho um problema de labirintite. Felizmente, luto contra uma diabetes do tipo 2, e fui acordar dentro de uma UTI, né, na Unimed. E, na verdade, o que aconteceu comigo foi um grande livramento. Um grande livramento. Eu vejo que o senhor é religioso, usa... Com certeza. Esse crucifixo que está aqui comigo, eu uso ele para toda hora eu estar agradecendo a Deus e a Nossa Senhora pelo livramento que eu recebi. Recentemente aconteceu, infelizmente, um acidente também com o Gugu Liberato. E na hora que eu soube daquela notícia, e o porquê que aconteceu com ele, foi uma coincidência também. Ele também foi mexer no ar-condicionado e caiu de uma altura de 4 metros, né, e veio a falecer. E eu caí 11 metros. Você vê o tamanho do livramento, né, o tamanho, com certeza, do propósito, né, que Deus tem na minha vida. Eu acho que tem muito que fazer aqui na terra ainda, né. Talvez alguns pecados para pagar também, né? Mas que todos, né, nós somos pecadores, mas creio que esse livramento não foi à toa. E eu tenho uma família linda, uma esposa, meus irmãos, minha mãe, todos da minha família, uma filhinha de 8 aninhos, que é uma riqueza para mim. E com certeza o que aconteceu comigo foi um acidente. E eu agradeço muito a Deus e agradeço a você também por estar me fazendo essa pergunta para esclarecer de vez o que aconteceu. Esse episódio. Eu acho que foi a primeira vez que o senhor está respondendo, né, esta pergunta. Com certeza. Esclarecendo isso, né? Bem, a pré-candidatura está colocada, né? Pode ser que tenha algumas pessoas, mesmo vendo a gente, ouvindo, mas tudo muda, político é assim mesmo. Depende, o senhor está olhando, por exemplo, para o ex-prefeito Teodorico Ferraço, que uma hora é pré-candidato, outra hora não é pré-candidato. O prefeito diz que não é o momento de falar, mas age como pré-candidato. O senhor fica olhando o cenário dessas lideranças para se mover. Como é que isso funciona, a cabeça do senhor como pré-candidato a prefeito? Primeiro, eu quero dizer que a nossa pré-candidatura não é uma vontade só própria minha, né? Eu desde a eleição passada, as pessoas já me incentivavam, já me cobravam por que eu não ter disputado ainda a prefeitura de Cachoeiro. Inclusive, com certeza você vai se lembrar, em 2002, já faz bastante tempo, né, há 17 anos atrás, eu fui candidato a deputado federal, na época, para ajudar a legenda do nosso partido. Inclusive, naquela época, o atual governador Renato Casagrande se elegeu. E eu queria até dizer sobre isso aqui rapidamente. Me deram uma tarefa na época. O senhor teve 16 mil votos? A tarefa era para ter de 5 a 6 mil votos para ajudar a legenda. Nós tivemos 16 mil votos. E depois daquela votação, desde lá as pessoas já me cobravam, né, porque eu não já fui candidato a prefeito já naquela época, porque vinha com aquela força daquela votação, né, que eu quero aqui agradecer de coração à população de Cachoeiro, e desde lá as pessoas já me cobravam. E nesta última vez, que foi nessa última 2016, eleição, que foi a única vez que eu realmente coloquei meu nome como pré-candidato e depois recuei,
as pessoas ficaram me cobrando, umas não entendendo por que eu Abriu abri mão, e agora com muito mais intensidade, as pessoas me cobram essa candidatura. Então, assim, essa nossa pré-candidatura... Ela não depende de outras lideranças. Depende de Deus, né, e da população. Né, e, com certeza, nós estamos aí firme. Você citou, só quero abrir um parênteses aqui, do Teodorico Ferraço. Né? Teodorico Ferraço, inclusive, eu quero agradecer a ele, porque, inclusive, eu vim naquele programa do Toninho Carlos, Isso, Ponto a Ponto. É. Ele fez uma declaração que tem simpatia, dizendo que eu seria um ótimo candidato e dando a entender até de um possível apoio dele. Né? Então, assim, eu quero agradecer porque eu tive um ótimo relacionamento com o Ferraço naqueles 2 mandatos que ele foi prefeito e eu fui vereador de Cachoeira. Por falar em PSB, né, falou sobre o governador, ele foi deputado federal uma época por causa desses 16 mil votos. Ajudamos. E o Valadão acabou perdendo a eleição, inclusive naquela época. Né? Faltou 1.000 e poucos votos. O senhor brigou com o governador, o senhor brigou com o prefeito de Cachoeiro a ponto de deixar a presidência do partido enviar uma carta? Houve uma briga, uma ruptura? Não, de maneira nenhuma, não houve briga. Na verdade, eu tomei essa postura, que eu acho que é uma postura digna, né, porque eu entreguei a presidência do partido, porque não seria, vamos dizer assim, justo nem normal. Estava conflitando os interesses. O atual prefeito ser pré-candidato, no caso, candidato à reeleição, porque houve uma declaração dos dirigentes do nosso partido numa reunião que houve aqui em Cachoeiro, dizendo que seria prioridade a reeleição, a prioridade do Partido Socialista Brasileiro, a reeleição do atual prefeito. E eu, com a nossa pretensão de candidatura, não achei por bem estar, no caso, renunciando para me poder ficar à vontade. Mas não houve briga. Ficar à vontade e deixar também o partido à vontade também. Com certeza, e deixar o partido à vontade, né, seguindo o que eles acham melhor. Obviamente, depois dessa carta, né, que o senhor encaminhou, renunciando à presidência do partido, indicando essa pré-candidatura, eu creio que o senhor está sendo assediado por outros partidos, conversações de lideranças? Com certeza, vários partidos, mas não é o momento agora eu tá falando sobre isso, dizendo quais são os partidos, né, mesmo porque eu ainda tenho o compromisso até em março. Volto a dizer aqui que março é quando o calendário eleitoral permite que quem tem mandato possa se desfiliar e ir para outro partido. Aí nós vamos estar realmente falando mais diretamente sobre esse assunto das questões dos partidos. Só para explicar ao leigo, se uma pessoa que tem mandato, ela se filiar em outro partido, ela perde um mandato. Porque só para explicar, né? Você só pode, quem tem mandato só pode se desfiliar até 2 de abril, se eu não me engano, que é o calendário eleitoral. É a chamada janela. Né? A partir de 1º de março a 2 de abril. Porque às vezes não tem, porque não se filia, então, num partido logo e tal, porque não pode. Porque né? não pode, exatamente. Né? Bem, então não há briga, não houve ruptura, não houve nada que fosse inflamado, né? O senhor entende que vai encontrar adversários, inimigos, porque está se posicionando como pré-candidato? Porque geralmente a política Cachoeiro parece fria e de repente esquenta, né? Sempre foi quente, vamos dizer assim. O senhor está preparado também para esses embates, debates? Com certeza, estou preparado. Com certeza vai aparecer, né? Vai aparecer os adversários, não vou chamar de inimigo, vai aparecer os adversários, que na hora, vamos dizer, que a política esquentar mais, com certeza vai ter o lado de lá, né? O lado do nosso lado, vai ter o lado de lá, que com certeza vai querer ir para o embate, vai querer argumentar, logicamente, vem as argumentações... É democrático, né? Democrático, as argumentações contrárias de lá para cá, como vai ter daqui para lá. Mas nós, assim, eu sempre fui uma pessoa que procurei ser do bem, procurei sempre dialogar, não construir inimizade na política. Não, se você me perguntar se eu tenho inimigo na política, eu não tenho.
sinceramente, a não ser que tiver algum inimigo aí enrustido, vamos dizer assim, que não apareceu ainda. Né? Mas, assim, declarado eu não tenho, né? Nem sou inimigo de ninguém também. Eu tenho que fazer essa pergunta porque quem está assistindo deve conhecer os bastidores da política. O senhor está preocupado, por exemplo, de ter amigos ou até mesmo pessoas que o senhor indicou como quadros na prefeitura e, por conta dessa postura, eles provavelmente ou podem ser exonerados. Isso preocupa o senhor? Não, eu sinceramente não fico preocupado comigo. Né? Às vezes pode preocupar com eles, né? Ter a pessoa ficar desempregada hoje, mas quero dizer a você, Jacques, que tem assim, poucas pessoas que foram indicadas e, na verdade, a maioria das pessoas que estão lá, vamos dizer assim, indicadas por nós, foi indicação minha como presidente do partido, que é o partido do prefeito, do atual prefeito, pessoas filiadas ao partido. Então, assim, eu não sei se essas pessoas, quando eu me desfiliar, né, do partido, vão me acompanhar, vão se desfiliar também. Né? Então, assim, mas o prefeito, ele é dono dos cargos comissionados, e donos entre aspas, né, porque ele está com o mandato na mão. Mas eu sei que se isso acontecer, é uma coisa até normal na política. Né? Para encerrar, uma pergunta clássica que pode ficar na cabeça de quem está nos assistindo. Muito bem, o Alexandre, ele é pré-candidato a prefeito. Ele é pré-candidato a prefeito, mas o que ele vai apresentar de diferente do que está posto aí? Porque se é igual, então, né, eu não sei se você entendeu a pergunta, mas creio que entendeu, fique claro. O que diferente o Alexandre Bastos vai apresentar para o eleitor de Cachoeiro? Ô Jackson, o que a gente é muito comum, muito assistir, são que, principalmente, né, no caso do Executivo, é quando assume o mandato, aquela velha história de falar que está arrumando a casa. Primeiro ano arrumando a casa, segundo ano arrumando a casa, aí deixa para o terceiro ano para começar a mostrar as realizações. Eu não vou aqui ser demagogo, né, para dizer que, logicamente, quando você assume uma prefeitura, você tem que ter uns dias ali de adaptação. Mas eu, assim, mas não para arrumar casa, não precisa de ficar 2 anos arrumando casa, entendeu? Então, o que a população de Cachoeiro pode esperar de mim é que, a partir, né, do primeiro dia que eu estiver assumindo a prefeitura de Cachoeiro, nós já vamos estar trabalhando firme e aparecendo, né, continuar indo nos lugares, né, a gente eu penso que o homem público, principalmente o executivo, ele tem que aparecer, né, e estar nos lugares. Quando você fala em aparecer, seria continuar junto às comunidades e não se afastar e ficar no gabinete. Com certeza, acompanhar o trabalho do dia a dia. Nós temos um exemplo daquele prefeito de Colatina, não sei o nome dele agora. Não precisa, talvez nem de ser tanto assim, né? Nem de ser tanto assim, mas o prefeito que está na rua, que as pessoas estão vendo, estão acompanhando o trabalho do Gari, está acompanhando, indo no postinho e tomando de saúde também, visitar, né? Tomando as decisões, entendeu? Então, assim, é isso que a população de Ele é um bom exemplo, esperar. Então, que pode esperar? Eu vejo um bom exemplo. Um mandato popular, seria popular. Com certeza, um mandato popular. Então, eu agradeço a presença do Alexandre Bastos no Vai Encarar. Eu acho que muitas coisas ficaram esclarecidas nesses 2 blocos, né? E, Alexandre, que você tenha aí a sua caminhada de sucesso, né? Pela sua integridade e a vontade que você tem de realizar esse sonho de ser prefeito de Cachoeiro. Muito obrigado, Jacques. Foi um prazer estar participando com você desse importante quadro aqui, essa entrevista Vai Encarar. E eu quero só aproveitar aqui, mais uma vez, gosto sempre de fazer isso, para agradecer muito a população de Cachoeiro, que 6 mandatos de vereadores não é pouca coisa, 6 mandatos de vereador não é pouca coisa. Eu sou muito grato com essa confiança, e também nas minhas candidaturas, que eu não logrei êxito assim, de eleição, das vezes que fui candidato a deputado, sempre muito bem votado,
né? Fui suplente de deputado federal, fui 2 vezes suplente de deputado estadual, hoje eu sou suplente de deputado estadual, então quero agradecer muito aqui a minha família, agradecer a Deus e agradecer muito a população de Cachoeiro por esse carinho, esse respeito, essa confiança que sempre depositou em mim. Muito obrigado, Jacques, muito obrigado. E também aqui as pessoas que estão aqui trabalhando aqui no bastidor, que são tão importantes, os câmeras aqui, né, agradecer pelo trabalho de vocês. Muito obrigado.